Olá, continuando a falar sobre trabalho no Novo Testamento, nós vamos observar que nas páginas do Novo Testamento vamos encontrar uma perspectiva semelhante à do Antigo Testamento, sendo o trabalho visto com naturalidade nas parábolas de Jesus, evidenciando ser o trabalho algo comum em nossa vida cotidiana, inclusive instando com seus discípulos no sentido de orarem ao Pai, Senhor da Seara, por mais trabalhadores. Em Mateus 9, 37 e 38, lemos: Então se dirigiu a seus discípulos: A seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para a sua seara. Em duas declarações lapidares de Jesus, vemos a sua perspectiva teológica. Em João 5,17, lemos: Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Em João 5,36, as obras que o Pai me confiou para que eu as realizasse, essas que eu faço testemunham a meu respeito de que o Pai me enviou. Há também outro grupo de palavras que realçam a visão cristã a respeito do serviço. E eu ilustro com o termo diácono e suas variantes. Diácono e suas variantes, diaconia e diaconel, então são diáconos, que é uma palavra transliterada, diaconia e diaconel. Essas palavras significam, respectivamente, servo, serviço e servir. Elas apresentam três sentidos especiais com uma pesada conotação depreciativa. O sentido de servir à mesa, vimos que esse trabalho braçal entre os gregos nunca foi valorizado. Tem o sentido de cuidar da subsistência e também o sentido de servir, a ideia de servir ao amo. Para os gregos, eu insisto nisso, servir era algo indigno. Os sofistas chegavam a afirmar que o homem reto só deve servir aos seus próprios desejos com coragem e prudência. Partindo da compreensão grega de que nascemos para comandar, não para servir, Platão e Demóstenes, um pouco mais moderados, admitiam que o serviço, a diaconia, só tinha algum valor quando prestado ao Estado. Jesus Cristo, no entanto, apresenta um contraste evidente entre o conceito grego e, ao mesmo tempo, eleva de forma magnífica o pensamento judeu, quando diz: o Filho do Homem que não veio para ser servido, diaconel, mas para servir. Observem, ele toma uma palavra que tinha um emprego depreciativo entre os gregos e usa para si mesmo, dizendo que ele veio para servir e não para ser servido. Quando nós vamos ao texto da tentação de Jesus Cristo, lemos que, terminadas todas as sortes de tentações satânicas, registra Mateus: e eis que vieram os anjos e o serviram. A palavra diácono é a palavra usada para o Senhor, usada também para os anjos. Paulo demonstra que o ministério do Espírito, que opera de forma gloriosa por meio do Evangelho, é glorioso. Mas ele diz, o ministério do Espírito, segundo Coríntios 3:8. A palavra ministério ali é a tradução da palavra diaconia. Então, a palavra diácono é usada para os anjos, para Jesus Cristo e para o Espírito Santo. Depois, Paulo mesmo se declara diácono do Evangelho. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro, me tornei diácono. Colossenses 1, 23.
E Paulo também se declara diácono, servo da igreja. Ele diz: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, diáconos, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Colossenses 1, 24 e 25. É como também Apolo, instrumento de Deus para que os homens creiam no Evangelho. E ele pergunta: quem é Apolo e quem é Paulo, servos, diáconos? Apolo é servo, Paulo é diácono, também é servo, por meio de quem crestes, isto conforme o Senhor concedeu a cada um. 1 Coríntios 3, 5. Então, o conceito de trabalho demonstrado por Jesus Cristo e pelos apóstolos está longe de ser relevante ou humilhante. Antes, tem uma conotação que ultrapassa em muito a visão predominante. Mas eu quero continuar a falar sobre isso no próximo vídeo. Que Deus nos abençoe, nos instrui e nos guarde. Amém.